Boa noite informativa e vamos às notícias. 24 horas depois da Renamo ter se mostrado indignada com os discursos de quadros da Frelimo em relação à proposta da criação de regiões autónomas, Enéas Gomes insiste que a Assembleia da República não vai aprovar a proposta a ser submetida pela Renamo. As declarações do secretário-geral da Renamo, Manuel Bessopo, em relação aos discursos dos membros da Comissão Política da Frelimo, parece não ter causado efeito algum no seio dos camaradas. É que 24 horas depois da Renamo ter mostrado a sua indignação face à campanha que tem em vista desvalorizar o seu líder, Enéas Gomes, membro da Comissão Política da Frelimo, disse no encontro popular no povoado de Mabeco, em Massinga, por sinal, uma região com fortes influências da Renamo, que enquanto for representante do povo, não votará a favor da proposta das regiões autónomas. Nós não queremos que Moçambique seja dividido. Nós queremos Moçambique unido do Rovuma ao Maputo e do Zumbo ao Índico. Agora a minha pergunta é para a população de Mabecoana. Qual é o vosso pensamento? Queremos dividir Moçambique? Então não queremos regiões autónomas? Assim é que é o correto. E é isto que nós vamos levar como a posição do povo moçambicano. Digo, vamos levar não só como membro da Comissão Política da Frelimo, mas também como deputado da Assembleia da República, porque este assunto, quando chegar lá na Assembleia da República, nós, como representantes do povo, temos de transmitir aquilo que é o sentimento da população moçambicana. Enéas Gomes é ainda mais contundente e diz que a demora no processo da desmilitarização das forças residuais da Renamo é culpa daquele partido e que o governo aguarda apenas pela lista dos homens a desarmar e a reintegrar para finalizar o processo. O governo ou a delegação do governo, nesse diálogo, já pediu à delegação da Renamo para apresentar a lista dessas forças residuais, que é para depois se poder fazer o desarmamento e a integração dessas forças residuais na Polícia da República de Moçambique e nas Forças Armadas de Defesa de Moçambique. E essa lista ainda não foi apresentada, porque é fundamental que perceber onde é que as pessoas estão e para depois dizer, entrega a arma e vai para a polícia ou vai para as Forças Armadas de Defesa de Moçambique. Refira-se que durante 4 dias, Enéas Gomes escalou povoados nos distritos de Funhalouro e Massinga, alguns deles com fortes influências do partido Renamo, para junto da população local desvalorizar os discursos do líder da Perdiz em relação à criação de regiões autónomas em Moçambique. Membros da Assembleia Provincial de Sofala estão a ser capacitados em diversas matérias ligadas à legislação, com vista a terem conhecimentos suficientes para iniciarem com as suas atividades. Apenas 37 dos 82 membros da Assembleia Provincial de Sofala estão a beneficiar de uma formação ligada ao funcionamento daquele órgão, com vista a dotá-los de capacidades para uma fiscalização correta das atividades do governo provincial. É sabido, muitos deles são novos, sabermos qual é a relação que tem a Assembleia com o governo, sabermos a questão protocolar e mais algumas atividades que vamos fazê-los para que, de modo que eles pronunciem e iniciem as suas atividades com sabedoria. Vamos anunciar com mais instrumentos, de modo que eles possam fazer fiscalização real, sem nenhum problema. Este é o trabalho do secretariado, de apoiar e assessorar a os membros da Assembleia Provincial. O diretor da Assembleia Provincial de Sofala garantiu à nossa reportagem que os membros da Renamo que compõem a Assembleia Provincial foram convidados para fazer parte da formação, mas não se fizeram presentes. Apesar de ter incentivado contato com o representante da delegação da Renamo, estes ainda evocam que não poderiam estar presentes em todas as atividades. O Rui Manuel garantiu que no início desta semana o secretariado da Assembleia Provincial de Sofala contactou formalmente os órgãos centrais com vista a serem efetuadas as devidas correções dos nomes dos membros da Renamo. Não, porque a situação não é só assinar. A consequência a posterior administrativa complicará ao tal membro
poderá este membro não abrir conta se ele não tiver conta, poderá este membro não usufruir os empréstimos bancários, porque quando se vai tem que se pedir a cópia de tomada de posse, tem que se pedir a cópia do BR onde ele está publicado e a cópia do BI. E ali vai se contradizer que não é este. Então gostaríamos que as coisas fossem bem clarificadas, sabidas. Não é uma intenção qualquer, mas sim são atos administrativos que nós queremos sanar. Refira-se que 8 membros da RENAMO da Assembleia Provincial de Sofala ainda não tomaram posse devido a erros ortográficos nas listas enviadas a Sofala pelo Conselho Constitucional. A RENAMO concluiu que foi algo propositado e decidiu não tomar os seus assentos e, como são a maioria, as atividades da Assembleia Provincial estão estagnadas. Uma semana depois dos encontros entre o Presidente da República e o líder da RENAMO, Afonso Dhlakama, a Frelimo destacou para as províncias, brigadas e centrais, cuja agenda contraria o que Filipe Nyusi e Afonso Dhlakama decidiram. À saída do segundo encontro com Filipe Nyusi, a 9 de fevereiro, Afonso Dhlakama era um homem muito satisfeito. E não era caso para menos. Um pré-acordo alcançado com o chefe de Estado acalentava as esperanças de ver o projeto de regiões autônomas a seguir para frente. Estamos a falar da região autônoma, aquilo que temos vindo a falar para a RENAMO como reivindicação, e queremos que isto seja aceito e entre em vigor com urgência. E o Presidente entendeu, de facto, e a RENAMO tem que apresentar um anteprojeto, portanto, que será submetido à Assembleia da República, mas num compromisso que as bancadas terão que levar a sério. Não será um anteprojeto normal e que um partido da oposição submete e a bancada maioritária e depois chumbar, porque isto pode criar e complicar a situação. As palavras do líder da RENAMO foram secundadas pelo chefe de Estado, que entretanto acrescentou que as conversações estavam a decorrer sem pré-condicionalismos. A Assembleia que será o ponto ou o local que vai decidir as vontades do povo. E neste caso, o RENAMO vai submeter um projeto que deve representar algumas vontades. Se essas vontades forem do povo, vão ser discutidas. A abertura e a compreensão de Filipe Nyusi parece não ter agradado à Comissão Política da Frelimo, o órgão que orienta e dirige o partido no intervalo das sessões do Comitê Central. Uma semana depois, o órgão destacou para todas as províncias brigadas centrais com uma agenda que contraria os consensos que tinham acalmado Afonso Dhlakama, dos mais moderados aos mais radicais. Não há divisão do país. Não há regiões autônomas, não há governos autônomos. O país, Moçambique, é uno e indivisível. As eleições do dia 15 de outubro foram gerais, não eram provinciais, não eram regionais. Esses que propalam a formação de um governo regional, de um governo autônomo, estão a agir fora da Constituição da República. O nosso país é um país em que a unidade nacional é um dos princípios estipulados pela nossa Constituição. E a unidade nacional, em nenhum momento a nossa Constituição diz que o país está dividido e deve ser dividido. Então, não posso agora dizer que instrumento ou que projeto é este que vai entrar, porque não sei de nada. Mas foi a partir de Tete que ficou esclarecido que, afinal, tratava-se de uma campanha bem coordenada ao mais alto nível do partido. Vamos aproveitar este momento e também quer nas conversas com a nossa população, com os militantes, com os nossos simpatizantes e com toda a população, e sobretudo convosco, para tentarmos também usar este momento para promovermos uma campanha entre nós, uma campanha política, para combatermos os discursos e ameaças intimidatórias do líder da RENAMO. E há quem vê a reivindicação política de Afonso Dhlakama um incitamento à violência. Ouvimos discursos que incitam a manifestação e violência proferidos pelo líder da RENAMO, que intentam contra a Constituição da República. Além dos discursos, os comunicados da Comissão Política são inflexíveis em relação às regiões autônomas. A última reunião do grupo restrito
diz no número 2 e passamos a citar. A Comissão Política regozija-se pelo elevado sentido patriótico e de autoestima que tem sido demonstrado pelo povo moçambicano no repúdio e condenação veemente a todas as formas e tentativas de dividir o nosso país, que são um atentado contra a consolidação da unidade nacional, da paz, da construção do Estado de Direito Democrático, fatores fundamentais para o desenvolvimento. Membro do Comitê Central, Filipe Inhosse entra na Comissão Política apenas por inerência de funções de Presidente da República, eleito pela Frelimo. Manuel de Araújo diz que a contradição na Frelimo não é saudável e põe em causa a estabilidade do país. O edil de Climane diz que é preciso fazer todos os possíveis para se evitar a instabilidade política. Mas antes desta reportagem, vamos acompanhar aquilo que foi a conferência de imprensa. Refere que a Renamo reagiu e diz que a Frelimo está em contradição, tendo em conta o último encontro entre Afonso Dhlakama e Filipe Inhosse. O principal partido anunciou, entretanto, a continuação do périplo de Afonso Dhlakama pelo norte do país. A partir de ontem, há 2 dias atrás, estamos a ver a Frelimo a desdobrar com os seus quadros nas províncias, nos distritos, a desmentirem, a dizerem efetivamente que não há entendimento entre aquele que é Presidente da República, suportado pela Frelimo, e os quadros da Frelimo que todos os dias estamos a ver nos distritos. É uma aberração, é uma contradição clara de que o Presidente Inhosse está a ser combatido. Manuel Bissoupo revelou ainda que os entendimentos alcançados nas negociações entre o Presidente da República e o Presidente da Renamo não são escritos. Que quer o Presidente Dhlakama, quer o Presidente Inhosse, em nenhum momento se pronunciaram tanto contra a aprovação do projeto. Pelo contrário, vimos todos satisfeitos, esperançados de que o projeto vai ter sucesso. Essa é a nossa esperança. Esperamos que o acordo alcançado venha a prevalecer no Parlamento para que esse projeto se transforme numa realidade. Por seu lado, a Renamo anuncia que o seu líder vai retomar as visitas que estava a realizar antes dos encontros com o Presidente da República. O Presidente Dhlakama, nos próximos dias, continuará com a sua visita na região norte para dar continuidade ao trabalho que estava a fazer, sem prejuízo de tudo aquilo que acordou com o Presidente da República. Esta conferência de imprensa deveria ter sido orientada pelo próprio Presidente da Renamo, mas 1 hora depois foi o Secretário-Geral quem compareceu. E agora sim, Manuel de Araújo diz que a contradição na Frelimo não é saudável e põe em causa a estabilidade do país. O edil de Climane diz que é preciso fazer todos os possíveis para se evitar a instabilidade política. Eu penso que a saída será encontrar um meio termo entre aquilo que são as pretensões da Renamo e aquilo que me parece estar a constituir-se, que é a pretensão da Frelimo. Pelos pronunciamentos, eu penso que esta questão não é pacífica dentro da Frelimo. Está claro, e vi vários membros da Comissão Política da Frelimo a mostrar uma posição totalmente contrária a isso. Portanto, o que, infelizmente, leva-nos a um espectro de que Moçambique poderá voltar a uma situação de guerra. E isso, o país voltar à guerra, para mim, é uma questão bastante profunda. É uma questão porque o país está a andar, o caminho tem os seus defeitos, mas a guerra é o ponto mais baixo, portanto, da convivência entre seres humanos. Se nós conseguirmos evitar a guerra, eu penso que devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance. E eu, pessoalmente, estou disposto a fazer tudo o que estiver ao meu alcance no sentido de alcançarmos a paz. Isso passa necessariamente por coroar de mimos o líder da Renamo? Eu disse tudo o que tiver que ser feito. Se for preciso coroar de mimos o Presidente Inhosse, eu coroo o Presidente Inhosse de mimos. Se for preciso coroar o Presidente Dhlakama de mimos, eu coroo o Presidente Dhlakama de mimos. Se for preciso coroar o Presidente David Simango de mimos, para garantir a paz. A paz é o bem maior. O membro da Comissão Política da Frelimo, Enéas Comis, diz que o desarmamento dos homens da Renamo é uma questão de tempo.
A população da localidade de Mavume, no distrito de Funhalouro, em Inhambane, sentiu na pele a fúria das forças residuais da Renamo quando, em janeiro do ano passado, um agente da PRM foi alvejado mortalmente num ataque ao posto policial local e assalto ao posto de saúde de Mavume. Aliás, Funhalouro continua a viver momentos de intranquilidade pela presença de homens da Renamo acantonados no povoado de Ridge e no encontro popular mantido na manhã desta quarta-feira em Mavume, Enéas Comiche, membro da Comissão Política da Frelimo, pediu à população local que reforce a sua vigilância para acabar com factos que perturbem a paz. É necessário que saiam nos termos daquele acordo de cessação de hostilidades que foi assinado o ano passado, foi assinado pelo presidente Armando Emílio Guebuza e pelo Sr. Jacame. Mas é necessário que nós agudizemos a nossa vigilância. Aquilo que foi o vosso comportamento o ano passado, continuar com maior vigilância ainda para que não haja nenhuma situação que possa agitar a população, que possa desestabilizar, portanto, o nosso país. Noutro desenvolvimento, o Comiche garantiu à população de Mavume que, na qualidade de deputado da Assembleia da República, não aceitará a implementação do governo de gestão, muito menos as regiões autónomas propostas pelo líder da Renamo, Afonso Dhlakama. Eu vou tomar exatamente essa posição, dizer, nós não queremos Moçambique dividido, não há regiões autónomas, queremos Moçambique uno e indivisível. Por isso não queremos guerra, não queremos governo de gestão, não queremos regiões autónomas. Queremos concentrar-nos naquilo que foram as promessas feitas, agora transformadas em programa quinquenal do governo. Ainda neste encontro popular realizado em Mavume, Comiche frisou que não faz sentido que a Renamo não aceite os resultados das eleições do passado dia 15 de outubro, quando todos os observadores internacionais afirmaram que as eleições foram livres, transparentes e justas. E como já é habitual, Noite Informativa recebe a cada edição convidados que analisam os temas que marcam a atualidade. Eu hoje não será exceção, tenho 3 convidados, são eles os senhores Adelson Rafael, boa noite, bem-vindo. Obrigado. Jaime Maquan, boa noite, muito bem-vindo. Boa noite. Também o Sheikh Said Habib, boa noite. A todos muito bem-vindos à Noite Informativa. Vou começar mesmo por si, Adelson Rafael. Como acabamos de acompanhar, a Frelimo despachou esta semana brigadas centrais para todas as províncias. Um dos aspectos que marca esta digressão é a advocacia, não a divisão do país. Como é que analisa esta campanha que a Frelimo está a levar a cabo, numa altura em que não se conhece ainda a essência do projeto da Renamo? Boa noite, Salma. Boa noite, Jaime. Boa noite, Sheikh. Saudações extensivas para todos e todas os telespectadores. Sim, eu julgo que, embora ache que, para o direito, enquanto ator político, a Frelimo deve desencadear ações em função de seus objetivos, na questão é apreço e análise, julgo que é inoportuno que a Frelimo apareça em público, principalmente em público, tentar criar aqui mecanismos de posicionamento sem antes conhecer o anteprojeto, o dito anteprojeto que a Renamo pretende submeter em toda a sua extensão e muito menos depois de um debate profundo. Refiro-me no oportuno na medida em que tenho sérias dúvidas que a Frelimo conheça em termos de conteúdo. Quando falo conteúdo, ele é um conteúdo todo ele bem enquadrado e que, de certa maneira, não julgo seja ético e nem prudente que assim o faça. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto aqui é que, se num passado recente houve uma discussão relativa aos centros, aquilo que nós chamamos de a questão bicéfala dos centros de poderes a nível do partido Frelimo, muito por conta da relação do famoso artigo 76, acho que começa a ficar evidente o colete de forças que tem o Presidente da República. Eu me refiro ao colete de forças porque, embora não seja de maneira explícita
quando do segundo encontro entre o Presidente da República e o líder da Renamo, embora de maneira explícita o Presidente da República não tenha assumido que houve acordo ou entendimento prévio, em nenhum momento, após as declarações do Presidente da Renamo, em nenhum momento quer a Presidência da República, quando me refiro à Presidência da República, em função da comunicação que tem sido habitual por via dos seus conselheiros, distanciou-se dos pronunciamentos do Presidente da Renamo. Tornou-se, a nível do país, tomou-se em consideração que existia este entendimento prévio. Embora em nenhum momento, nem para parte do Presidente da República e muito menos por parte do Presidente da Renamo, falaram que esse entendimento prévio ele foi expresso em acordos, mas foi isso de maneira explícita que o Presidente da República aconselhou a Renamo para que pudessem submeter todas as pretensões a nível da Assembleia da República. Partia-se do princípio que existiria uma abertura por parte da Assembleia da República enquanto órgão com objetivo e poderes para poder debater e não se criar todo esse discurso de certa maneira desencoraja a Renamo a ter que apresentar qualquer que seja sua intenção. Não podemos esquecer que as leis elas são dinâmicas e as leis têm que ser feitas em função de um determinado contexto. Embora eu não conheça em termos de conteúdo e muito menos as linhas mestras que cosem outro projeto da Renamo, eu julgo que será de todo oportuno e ético que se espere que, uma vez conhecido, a gente possa encontrar os argumentos ou podemos encontrar aqui todos, diria, aspectos que julgamos positivos do anteprojeto, bem como aspectos negativos. Agora, o processo de desqualificação sem o conhecimento prévio, isso aqui reforça aquilo que muito comumente a gente tem chamado a intolerância política que tem ocorrido, que é a desqualificação do outro interveniente sem antes a gente procurar qual alcance e objetivo que está por detrás das intenções. Porque, pelo que me parece, muito por conta do que a Renamo apresenta, aqui é um processo de descentralização. Não podemos esquecer também que, a nível da República de Moçambique, o Partido Frelimo é um mentor no processo de iniciativa de descentralização. Toda e qualquer ação, desde o momento em que ela tenha um enquadramento legal para reforçar o processo de descentralização, eu julgo que isso torna-se benéfico. Muito por conta dos benefícios que a gente tem assistido no processo de municipalização do país. Julgo que todo um processo de discussão, não me refiro aqui de regiões ou referir-me aqui a nível de províncias, mas todo um processo que possa dar maior descentralização e maior responsabilização a nível local, julgo que ser um benéfico muito por conta das experiências a qual fiz menção. Jaime Maquan, é legítimo ou não que a Frelimo faça este tipo de campanha, tendo em conta que, primeiro, não conhece ainda o conteúdo do projeto da Renamo e, segundo, porque houve um aparente entendimento ou consenso entre Filipe Inhosse e Afonso Dhlakama? Boa noite, Selma. Boa noite, Delson. Boa noite, Sheikh. Boa noite a todos que nos assistem em casa. Bom, eu acho que é preciso termos em conta que, quando este diálogo iniciou, houve também alguma reação, indicando que a Frelimo oficialmente veio a público, indicando que, pelo menos oficialmente, não sabia que estava a haver algum outro fórum de diálogo que não fosse aquele do Centro de Conferência Joaquim Chissano. Então, isso já em si deixava antever que, provavelmente, esta parte, ou seja, este diálogo que pode ter levado a este acordo, pode ser alguma agenda especificamente presidencial. Então, já olhando a coisa neste ponto, já se explica que provavelmente pode ter sido um assunto que, embora em algum nível possa ter sido discutido, talvez não tenha tido o devido consenso a nível do Partido Frelimo. Então, o que está neste momento a ver, quando nós nos lembramos do que houve no início, quando foi anunciado que o presidente da Renamo tinha
encontrado com o chefe de Estado, então já em si mostra que havia alguma coisa aqui em termos de articulação que não estava muito claro. Mas agora, também é preciso termos em conta uma coisa, e isto foi dito antes pelo Adelson, é que o chefe de Estado, quando saiu do encontro com o presidente da Renamo, ele disse que vai se apresentar uma proposta e se esta proposta estiver algo como de acordo isso, com a lei, se estiver alinhado aos interesses do povo, ele disse algo como isso, pode ser apreciada e eventualmente aprovada. Ora, no meu entender, a Frelimo, neste momento, já está a se antecipar em termos de criação de uma base, pelo menos a nível da sua militância, de que uma potencial proposta deste tipo a ser submetida ou melhor, à Assembleia da República pela Renamo, pode não ser necessariamente no melhor interesse do povo. Então, isto pode lhe dar uma grande latitude para, entendendo que assim deve ser, eventualmente rejeitá-lo. Mas também é preciso que não nos esqueçamos que o processo de eleição interna do próprio presidente Nyusi foi um processo extremamente turbulento, ok? E há que se questionar até que ponto é que após a eleição, apesar dos discursos conciliatórios da campanha, de fato houve uma articulação, uma certa consensualização das posições internas dentro do partido Frelimo, inclusive em relação ao próprio presidente Nyusi. Então, claro, quer dizer, os tais dois polos, etc, etc. Então, eu acho que isto tudo mostra que ainda existem muitas pontas soltas, sobretudo no que concerne ao alinhamento de posições em relação ao Nyusi. E isto, penso que deve ter muito a ver também com o processo que já iniciou no âmbito das eleições internas. Então, acho que, sem dúvida, quando nós vamos olhando ao longo do tempo, em nenhum momento parece ter havido sinais claros de que a Frelimo apoiava, pelo menos, este diálogo. A comissão política, das vezes que ela se reuniu e emitiu algum pronunciamento sobre o diálogo, referia-se ao diálogo que estava a acontecer no Centro de Conferência Joaquim Chissano. E não me lembro que ela tenha feito algum pronunciamento referente a este diálogo específico que está a haver entre o presidente da Renamo e... Então temos o presidente da República de um lado e temos o partido Frelimo do outro lado. Então podemos estar a dizer que o que a Renamo disse, uma das acusações que a Renamo faz é que o partido Frelimo está a isolar o presidente Nyusi. Olha, isto também pode ser uma forma que a Renamo encontra de criar alguma pressão na opinião pública. Nós ainda não sabemos, repito, se o presidente Nyusi está de fato isolado ou não, porque quando ele saiu de encontro com o presidente Dhlakano, mesmo que, como disse Adelson, a presidência não se tenha pronunciado contra aquilo que a Renamo disse, mas o chefe de Estado não deu certeza de que qualquer projeto que fosse ser apresentado ia ser aprovado. Ele disse que se for do Está muito claro isso, que o presidente não disse que vai ser aprovado, mas Exatamente. aconselhou a submeter o projeto ao Parlamento. Se o projeto tiver condições,
para ser aprovado, será aprovado, se for do interesse do povo e se estiver de acordo com a lei. Então, essa ainda não é a questão. Vamos olhar para aquilo que foi o posicionamento de alguns membros da Comissão Política, como acompanhamos a reportagem. Adelson Rafael, esta é uma clara intenção de viabilizar ou não o projeto da RENAMO, ou então influenciar o desenho do próprio anteprojeto para ser direcionado a um modelo que seja menos desfavorável naquilo que são os ideais da Frelimo? Se permita-me, deixa-me só fazer um preâmbulo por duas questões. Quando o Jaime aqui falava, só para a gente ir buscar evidências, não podemos esquecer que quando do início de todo um processo do encontro entre o presidente Nyusi e o presidente da RENAMO, uma pergunta efetuada pelos jornalistas ao secretário-geral da Frelimo, e foi explícito de que certos assuntos eles não tinham conhecimento, que poderiam tratar isto a nível governamental, porque a nível do partido, o partido não tem. Isso reforça muito os argumentos que o Jaime apresentou. Sim. A segunda questão, em jeito de preâmbulo também, quando faz a menção muito por conta do pronunciamento que disse que a Frelimo está a tentar afastar ou distanciar-se do presidente Nyusi. São as acusações que a RENAMO fez. São as RENAMO que fez. Acho que o contrário, até alguém poderia em algum momento julgar que pudesse ser aceitável, ser o próprio presidente Nyusi afastar-se da Frelimo e não ao contrário. Todo o capital político e social que o Nyusi vem ganhando nos últimos tempos, não podemos esquecer, ele só faz sentido se o presidente Nyusi estiver dentro ou com apoio. Perde significância Nyusi enquanto político, enquanto não tiver essa militância dentro do Partido Frelimo. Então, da intenção do Partido Frelimo afastar, acho que seja pouco provável. Isso aqui pode trazer-nos uma questão estratégica. Aí vou respondendo à questão quando diz qual, em termos de intencionalidade, pode estar a parte por trás. Sim, em algum momento até pode passar primeiro por fragilizar as intenções que a RENAMO tem. Quando eu me refiro a fragilizar, não fragilizar em termos de conteúdo, até da intenção da RENAMO apresentar um anteprojeto, muito por conta de todos os debates e todos os fatores adversos que a RENAMO pode encontrar de hoje em diante. Quando eu refiro de hoje em diante, após a ação que foi desenvolvida pela Comissão Política do Partido Frelimo, a gente não sabe qual seria a ação complementar a um discurso de rejeição. Pode ser estrategicamente, o objetivo é fragilizar e não dar campo de aceitação a nível social. Não podemos esquecer que em todos os discursos que o presidente da RENAMO e todo o périplo que ele efetuou, encontrava a base de apoio para os seus comícios. Todo esse é um processo de gerar autonomia ou gerar regiões autónomas. A fragilizar isso, nós podemos ter aqui uma situação que a RENAMO não encontra argumentos na sua base de apoio para poder apresentar um anteprojeto. Pode ganhar relevância quando diz, bem como o processo da alteração. Todo e qualquer processo que seja com a intenção clara seja de regiões autónomas ou províncias autônomas, o que é de maneira explícita pelo discurso do presidente da RENAMO, julgo que ela não vai encontrar concordância a nível da Constituição. O que pode ocorrer é a RENAMO criar mecanismos aqui de encontrar um anteprojeto que seja consentâneo com a legislação, sem extravasar muito o que é aquilo que é a Constituição da República. Mas até existir esse anteprojeto, apesar de ser consentâneo, ele pode, por não ter a base de apoio necessária e reivindicação a nível da população, ele pode ter aqui como um fator de triunfo para o Partido Frelimo. Então, ações que estão a ser desenvolvidas agora pelo Partido Frelimo pode ser, em algum momento, tentar até influenciar o debate público e os argumentos que a RENAMO e todos os simpatizantes possam ter. Sheikh Said, neste caso, olhando para este cenário todo, qual é que tem sido o papel, ou qual vai ser o papel dos observadores ou mediadores, por forma a fazer com que estes últimos acontecimentos não culminem com uma nova tensão política? Boa noite a todos os telespectadores da DSTV. Boa noite, Selma. Boa noite, Dr. Jaime, Dr. Adelson Rafael. Primeiro, agradecer esta oportunidade, na verdade também para poder clarificar um ponto que talvez deste grupo que está aqui hoje, eu seja o único que está sendo regido
termos de referência que norteiam toda a atividade dos observadores, mediadores, ao diálogo político entre o governo e a RENAMO. Por essa razão, prefiro falar em linhas gerais, porque o objetivo fundamental da minha presença aqui hoje era de deixar uma mensagem de reconciliação e paz, pelo que não vou entrar muito nas questões que agora estão já na mesa do diálogo, porque não faz parte deste programa. Sim. Em relação àquilo que é o sentimento geral dos observadores em relação a este processo do diálogo, nós estamos otimistas e penso que o trabalho está a avançar de uma forma geral e há sinais bastante encorajadores. É verdade que ao nível da sociedade pode parecer que há um retrocesso, mas nós estamos otimistas quanto a esse trabalho. O que realmente desejamos é que as partes consigam alcançar entendimentos. É isso que nós temos estado a apelar como observadores. Ainda não nos sentimos cansados, né, deste processo, graças a Deus. Obrigada. Eu vou saber do meu realizador se podemos recuperar a reportagem que abriu a noite informativa de hoje. Não sei se é possível recuperar esta reportagem. A dizer que 24 horas depois da RENAMO ter se mostrado indignada com os discursos de quadros da Frelimo em relação à proposta de criação de regiões autónomas, Enéas Gomes insiste que a Assembleia da República não vai aprovar a proposta a ser submetida pela RENAMO. As declarações do secretário-geral da RENAMO, Manuel Bessopo, em relação aos discursos dos membros da Comissão Política da Frelimo, parece não ter causado efeito algum no seio dos camaradas. É que 24 horas depois da RENAMO ter mostrado a sua indignação face à campanha que tem em vista desvalorizar o seu líder, Enéas Gomes, membro da Comissão Política da Frelimo, disse no encontro popular no povoado de Mabeco, em Massinga, por sinal, uma região com fortes influências da RENAMO, que enquanto for representante do povo, não votará a favor da proposta das regiões autónomas. Nós não queremos que Moçambique seja dividido. Nós queremos Moçambique unido, do Rovuma ao Maputo e do Zumbo ao Índico. Agora a minha pergunta é para a população de Mabecoana. Qual é o vosso pensamento? Queremos dividir Moçambique? Então não queremos regiões autónomas. Assim é que é o correto. E é isto que nós vamos levar como a posição do povo moçambicano. Digo, vamos levar não só como membro da Comissão Política da Frelimo, mas também como deputado da Assembleia da República, porque este assunto, quando chegar lá na Assembleia da República, nós, como representantes do povo, temos de transmitir aquilo que é o sentimento da população moçambicana. Enéas Gomes é ainda mais contundente e diz que a demora no processo da desmilitarização das forças residuais da RENAMO é culpa daquele partido e que o governo aguarda apenas pela lista dos homens a desarmar e a reintegrar para finalizar o processo. O governo ou a delegação do governo, nesse diálogo, já pediu à delegação da RENAMO para apresentar a lista dessas forças residuais, que é para depois se poder fazer o desarmamento e a integração dessas forças residuais na Polícia da República de Moçambique e nas Forças Armadas de Defesa de Moçambique. E essa lista ainda não foi apresentada, porque é fundamental que perceber onde é que as pessoas estão e para depois dizer, entrega a arma e vai para a polícia ou vai para as Forças Armadas de Defesa de Moçambique. Refira-se que durante 4 dias, Enéas Gomes escalou povoados nos distritos de Funhalouro e Massinga, alguns deles com fortes influências do partido RENAMO, para junto da população local desvalorizar os discursos do líder da Perdiz em relação à criação de regiões autónomas em Moçambique. E como podemos acompanhar, Adelson Rafael, ficou claro que
os membros da Comissão Política não vão aprovar este projeto, ainda que não saibam qual é o conteúdo do mesmo, e referiu também que Moçambique não vai ser dividido. O que eu quero perceber, já está claro que este anteprojeto vai criar uma divisão do país ou não? Depois, esta é uma forma de influenciar o povo ou não? Assumindo que uma das hipóteses que é levantada sobre as pretensões da Renamo é a sua viabilização ou não, que poderá ter que passar por um referendo. Então, é uma forma de influenciar os moçambicanos? Sim. Primeiro é, como eu disse, acho que é inoportuno qualquer discussão ou qualquer comentário que a gente possa efetuar no que diz respeito ao conteúdo sem antes ele ter conhecimento. Mesmo sabendo conhecimento, julgo que seja todo ele ético, que a gente possa efetuar com a profundidade necessária para dele tirar ilações referente quais os pontos positivos que possam advir. Porque eu julgo qualquer que seja a intencionalidade de qualquer legislação, porque temos que saber que a legislação ela não é neutra, ela é para fazer algum diferencial ou um processo de melhoria. Qualquer que seja a intenção, julgo que há uma necessidade da gente criar mecanismos de discussão. O referente à questão de divisão. Julgo que em nenhum momento será oportuno ou receberá por parte da aceitação popular, mesmo a nível das províncias ou das áreas onde a Renamo tem grande apoio, qualquer situação que julga-se que o objetivo final seja o processo de divisão do país, como se em vários discursos a Comissão Política. E também não podemos pôr de parte que muito discurso a nível da Comissão Política, quando ele sublinha a componente divisão e não dá fundamentos em termos de conteúdo, ele pode ser para criar mecanismos de descredibilização da Renamo e rejeição prévia a nível do código. Todo e qualquer processo, como eu disse anteriormente, de rejeição prévia por parte da população, logicamente, em nenhum momento a Renamo pode usar ou chamar ao processo de referendo, ter como base a vontade popular. Porque ao processo todo ele, que eu diria, de descredibilização da proposta, por mais que a opção seja por via do referendo, se ele previamente houve aquilo que a gente diz, uma linha orientadora para poder formatar ou um determinado discurso político, julgo que não terá aqui um apoio necessário da população no que diz respeito ao processo de referendo ou qualquer outra metodologia que seja chamada à população para dar o seu contributo na decisão final, quer por meio direto ou por mecanismo indireto. Jaime Kwan, olhando para o atual cenário e, como diz a Renamo, acusa a Frelimo de fazer uma campanha de desinformação em relação àquilo que foi o acordo, o consenso, o entendimento, seja como for, entre Filipe Nyusi e Afonso Dhlakama. Como é que fica, nesta altura, a palavra do Presidente da República? O Presidente da República está numa situação sensível, sem dúvida, porque ao mesmo tempo que ele aceitou pelo menos o princípio da apresentação do que ainda não se sabe o que é, repito, baseado no princípio de que vai ser aceito caso haja alguma vontade, neste momento, portanto, e olhando especificamente para aquela peça que nós vimos de Inhambane, o deputado Enéas Gomes está a dizer que a população já mostra que rejeita esta ideia. Portanto, então, está já a se antecipar, como disse bem o Adelson, para já se poder argumentar que a vontade popular é de que, de fato, não há bases para que se aprove essa ideia. Agora, o ponto é que também, nesta perspectiva, isto pode ser uma forma de criar uma base mais, vamos dizer, confortável, embora nem assim tanto, para o próprio chefe de Estado, mais tarde dizer, bom, nós fizemos consultas prévias e, de fato, o que nós ouvimos é que não existe uma base para que Mas não parece que falta aqui seja aceito. Há uma falta aqui de lealdade do Parlamento para com o Presidente da República?
Olha, bom, eu sou mais cético em relação a isso. Eu acho que a política é muito mais complexa do que o que está óbvio. É claro que nós temos que ter a crença de que o nosso chefe de Estado tem boa fé, mas ele não é o único que decide em termos daquilo que vai ser a linha política do país. Isto é óbvio e está claro. E nessa conjugação de interesses, obviamente, há espaço para muita coisa. Agora, o que eu sinto claramente é que está-se a criar um cenário para que mais tarde possa-se argumentar que não existe apoio popular à proposta que vai surgir da ANAM. Mas só que, claro, há um problema de método aí. É que a consulta que está a ser feita nesses termos está a ser feita a partir de mecanismos da Frelimo, enquanto que a consulta, entre aspas, que foi feita pela ANAM, foi feita também via seus mecanismos. Então, podemos estar numa situação em que se pressupõe que não existe uma base de apoio para aquilo que a ANAM vai sugerir, enquanto existem duas posições com uma forte base de apoio que são diametralmente opostas. E a gente pode estar num impasse em relação a esta proposta. Sheikh Said, nestas últimas 2 semanas, ou de um modo geral, na verdade, tem havido contactos tanto com o Presidente da República quanto com o líder NAM, Afonso Dhlakama? Na verdade, nós temos tido estes encontros, não diria assim encontros regulares, mas sempre que se mostra necessário no âmbito da busca de soluções para as questões que estão em debate. Então, tem havido estes encontros e também, mais uma vez, não irei para os detalhes, sim, mas a verdade é que as duas partes mostram-se receptivas quanto aos observadores. Adelson Rafael, mesmo para encerrarmos este tema, supondo que este anteprojeto de lei da ANAM não seja aprovado, como é que fica a questão da estabilidade política no país? Não, acho que um dos pontos sobre os quais, mais do que um processo de campanha, como foi explícito pelas palavras cá da Frelimo, julgo que a gente deve começar a criar mecanismos de não estender a atenção política atual, porque no editor dela salutar, pode crer que foi explícito nas palavras do presidente da ANAM. Aqui não estaríamos aqui a fazer um processo de análise, né, de previsibilidade. Foi explícito por parte do líder da ANAM que terá consequências. E, infelizmente, quando se refere em consequências, nem que seja todo um processo que não seja o regredir até o nível da instabilidade militar que estivemos ao longo de 18 meses, todo um processo que seja de discursos que não configurem a unidade, discursos que não convirjam para um fator que é de desenvolvimento, eles serão prejudicial pelos impactos socioeconômicos que pode advir. Porque não podemos esquecer, já no final do ano, um dos argumentos apresentados pelo governador do Banco de Moçambique relativo à depreciação do medical foi muito por conta dos discursos que eram efetuados pelo presidente da RENAM. E houve esse reconhecimento explícito por parte do presidente da RENAM quando disse que depois do encontro que teve, os 2 encontros que teve com o presidente Filipe Nyusi, até o processo de estabilização e de recuperação da moeda, ele tornou-se evidente. Eu dei isso como um exemplo de algo que é de maneira explícita, por todos os inconvenientes que pode advir, principalmente no investimento direto e a imagem que o país externaliza. Se a gente efetuar a nível cronológico, até o presente momento, estamos possivelmente nos últimos 3 anos num processo, diria, de instabilidade, que para um país que almeja todo um processo de desenvolvimento e um país, pela situação socioeconômica atual, pelo nível de crescimento econômico que o país tinha na última década, julgo que não é de todo salutar que a gente entre em rota de contramão para o processo de convergência, o processo de consenso a nível nacional.
Sheikh Said, muito obrigada pela sua presença nos nossos estúdios. Algo mais que quer deixar ficar? Bom, é que realmente o que eu pretendia deixar é uma mensagem, porque neste processo, na busca de reconciliação e paz no país, os líderes religiosos acabaram criando uma espécie de uma rede religiosa para a reconciliação e paz. E isto vem no sentido de que talvez o que falhou no passado foi exatamente isto, é que não houve uma política de reconciliação nacional. Então, depois, a própria sociedade também esteve de fora deste processo. Então, como uma forma de preencher esta lacuna, houve esta necessidade dos líderes religiosos envolverem-se no processo da manutenção da paz e na propagação da concórdia entre as pessoas, entre os cidadãos. Portanto, é neste sentido que nós lançamos este apelo de paz. É uma rede que é uma rede que agrega muitas confissões religiosas, e neste momento estamos a trabalhar exatamente no sentido de promover a reconciliação e a paz. Isto é fundamental. Sim. Então, indo exatamente para a paz, todas as religiões apelam à paz e à reconciliação. E nós temos que reconhecer isto que caracteriza a raça humana, o pluralismo, reconhecer estas diferenças todas. E isto pode ser uma arma também que pode produzir efeitos nefastos. Portanto, a única via de se conseguir um reconhecimento mútuo é através do diálogo. É isto que nós apelamos. E todas as religiões apelam a isto. Se nós olharmos para a Bíblia, para o Alcorão, encontramos lá mensagens universais. Portanto, eu, na qualidade do muçulmano, gostaria de trazer aqui uma mensagem do Alcorão, que é uma mensagem universal, quando diz, por exemplo, no capítulo 4, versículo 114, e diz: não há utilidade alguma em muitas das suas conversas, salvo nas que recomendam a caridade, a benevolência e a concórdia entre os homens. A quem assim proceder com a intenção de comprazer a Deus, agraciá-lo-emos com uma magnífica recompensa. Portanto, aqui eu penso que não importa se a pessoa é muçulmana ou não é, todos concordaríamos com isto. Portanto, o apelo que nós deixamos a toda a sociedade, a todos os partidos políticos, quer sejam atores principais ou secundários, o apelo que nós deixamos é que é preciso cultivar a paz, é preciso cultivar a reconciliação. É isto que é importante. E eu acredito que é isto que a sociedade quer. Portanto, esta é a mensagem que nós deixamos aqui, e também sinto-me satisfeito por saber que até os próprios políticos concordam com isto, querem. Não é? Portanto, a confusão no país não vai nos levar a lado nenhum. Exatamente. Portanto, é preciso respeitar esta vontade do povo, é preciso respeitar este desejo e esta ansiedade que o povo tem de viver em paz. Portanto, esta era a nossa mensagem e mais uma vez agradecer a STV por esta oportunidade que me concedeu para poder passar esta mensagem de paz. Muito obrigado. Sheikh Said, obrigada a nós. Foi então a mensagem do Sheikh Said Habib. Em linhas gerais, deixou ficar aqui a manutenção da paz através do diálogo. E continuamos com a noite informativa. Vamos fazer um breve intervalo. Voltamos para a segunda. Boa noite. Estamos de volta para a segunda hora desta noite informativa. A União Europeia divulgou esta semana o relatório final de observação das eleições gerais de 15 de outubro passado. Cerca de 50 páginas, o relatório analisa o processo eleitoral, desde a fase da campanha, a votação e o apuramento dos votos. Em todas as fases, o relatório fala de ocorrência de irregularidades, contudo defende que os resultados divulgados pelo Conselho Constitucional são legítimos. Antes, pelo contrário, havia bastantes semelhanças. Eu diria que o processo de apuramento, da maneira como aconteceu,
fez, digamos, teve alguns efeitos negativos, mas não alterou o resultado final. Tal como referiu no relatório preliminar, a missão da União Europeia voltou a falar de uma campanha eleitoral desequilibrada a favor do partido Frelimo, na ocorrência de casos localizados de violência e intolerância política, e criticou a Comissão Nacional de Eleições pela forma como dirigiu a fase pós-votação. E, de alguma forma, eu vou tentar dizer isto de uma maneira educada, nós achamos que as eleições descarrilaram depois do dia das eleições. Quanto à cobertura da imprensa, a União Europeia destacou o jornal O País pelo nível de equilíbrio. Para as eleições parlamentares, e se considerarmos o jornal O País, o Newsy teve 33%, Lacan 13%, aliás 30%, e o terceiro candidato um pouco menos, mas no total uma posição bastante mais equilibrada. Uma das recomendações deixadas no relatório tem que ver com a lei eleitoral, que, segundo os observadores, deve melhorar por forma a reduzir interpretações subjetivas. A missão de observação da União Europeia enalteceu esta terça-feira a cobertura eleitoral do Grupo SOIC durante as eleições gerais de 15 de outubro passado. De acordo com o relatório da observação, a STV e o jornal O País destacaram-se pelo nível de neutralidade e equilíbrio. De acordo com o relatório da União Europeia, os dois canais do Grupo SOIC, a STV e o jornal O País, procuraram assegurar o mesmo peso e espaço aos três principais candidatos e partidos no período da campanha eleitoral. Por exemplo, na STV, ao nível dos partidos políticos, a Frelimo teve um espaço de 37% nos noticiários, seguido da Renamo com 33%, o MDM com 28% e os outros partidos partilharam os restantes 2%. Em relação ao jornal O País, a Renamo teve um espaço de 39%, seguido da Frelimo com 38%, o MDM com 16% e os restantes 7% são distribuídos por outras forças políticas. Quanto aos candidatos presidenciais, Davis Mango teve 37%, seguido de Filipe Nyusi com 33% e Afonso Dhlakama com 30%. Novamente na STV, no que diz respeito aos candidatos presidenciais, Filipe Nyusi obteve 41% do tempo de antena, seguido de Davis Mango com 32% e Afonso Dhlakama com 27%. Lembrando que o líder da Renamo iniciou a campanha eleitoral com 2 semanas de atraso, daí ter uma menor expressão no tempo de antena. A União Europeia considera que, comparativamente aos outros jornais, o país foi o mais equilibrado. Let me take 2 examples just to illustrate this. Let me take the newspaper Noticias and its attention to presidential candidates, where we could see that candidate Nyusi got 60% of the attention, Dhlakama got 23% of the attention, and Simango 17%. And we've done the same for parliamentary elections. Whereas if I compare it to newspaper O País, Nyusi got 33% of the attention, Dhlakama 30% and Simango 37%, which was a more balanced situation. A monitoria da imprensa teve como pontos de análise o tom com que os partidos e candidatos eram tratados nas notícias, o tempo de duração de cada reportagem ou o total quantitativo do espaço que cada noticiário ocupava no jornal. A diretora de informação do Grupo SOIC, Olivia Massango, diz que a distinção da União Europeia é o reconhecimento de um trabalho desenvolvido para assegurar a transparência e isenção durante o processo eleitoral. Em primeiro lugar, dizer que apraz-nos saber que a observação eleitoral da União Europeia reconhece aquilo que foi o trabalho feito pelo Grupo SOIC na cobertura eleitoral, principalmente no que diz respeito à transparência, à neutralidade, ao equilíbrio, porque foi para isso que nos preparamos, exatamente para não fazer uma cobertura discriminada, mas sim uma cobertura dos fatos, dos acontecimentos, que trouxesse aos moçambicanos exatamente o que estava a acontecer no terreno, ao nível dos partidos, assim como dos candidatos à presidência. Portanto, em termos de organização, para que esses resultados aparecessem com esse nível de distinção, como é que isso foi? Sabendo que o país estava a preparar-se para acolher aquilo que eram
às eleições gerais, a primeira coisa que fizemos foi nos estruturar, nos organizar para cobrir condignamente este grande evento. Criamos um gabinete eleitoral, definimos um orçamento, formamos as equipas para que pudessem trazer aquilo que foi o resultado que está sendo reconhecido hoje, uma cobertura equilibrada, imparcial e neutra acima de tudo. E voltamos às análises dos temas que marcam a atualidade. Adelson Rafael, como acompanhamos, a União Europeia divulgou esta semana o seu relatório final de observação das eleições gerais de 15 de outubro passado. A principal conclusão deste relatório revela a ocorrência de várias irregularidades ao longo do processo, que, no entanto, não afetaram os resultados finais que deram vitória a Frelimo e o seu candidato. Segundo ainda o relatório, as irregularidades mais notáveis tiveram lugar na fase do apuramento dos votos. Como é que avalia este relatório da União Europeia? Se permitam-me, em jeito de preâmbulo, primeiro quero felicitar publicamente o Grupo SOICO pela menção honrosa, porque acho que é de extrema utilidade que uma instituição com o percurso histórico que tem e o nome que tem a nível do país tenha isso. Isso reforça aquilo que é o posicionamento enquanto grupo de comunicação social. Agora, referente à questão, permita-me dizer que essa ladainha referente à questão ou aos resultados ou às irregularidades que não têm ou que não tiveram efeito, elas começam a perder significância a nível da aceitação pública enquanto não tivermos um padrão internacional de aceitação ou rejeição. Isso me refiro porque em nenhum momento vieram-se aqui as evidências de que os resultados ou as irregularidades não afetaram. Eu parto do princípio que toda e qualquer irregularidade, elas afetam o resultado. O que pode diferenciar é o nível de significância que ela possa dar. Então, se não existir isso, eu julgo que perde essa ladainha, perde significância e continua a ser mais do mesmo. Principalmente se a gente recuar no espaço, eu tive a oportunidade de fazer uma análise comparativa dos relatórios e, no que diz respeito à identificação de irregularidades, mas no processo de conclusão, não fazer menção sobre a influência, ela começa a ser característica da União Europeia. Julgo que da União Europeia. Julgo que há essa necessidade de ir buscar argumento muito mais do que essas simples palavras. Agora, no cômputo geral do relatório, acho que foi de todo ele salutar quando fazem menção de que o processo da legislação eleitoral moçambicana, ele na sua generalidade, eles estão de acordo com os parâmetros internacionais e regionais para democracia e direitos humanos. Já em programas anteriores a gente fez esse comentário muito por conta desse processo de equidade que foi dado. Embora o impacto no orçamento do Estado não era de todo ele desejável quando a gente viu a inclusão dos 3 principais partidos, mas era aqui um processo de equidade, porque é de conhecimento que nas questões passadas os partidos de oposição efetuavam acusações para o partido Frelimo de que incluía nos órgãos de gestão eleitoral elementos ou militantes do partido Frelimo. Há 2 pontos aqui no processo de conclusões tiradas. O primeiro ponto é aquilo que em algum momento a gente fez isso, é o poder, que aquilo que a nível político a gente fala poder de cognição. O que é que significa poder de cognição? É a capacidade ou a competência que o Conselho Constitucional tem de poder analisar toda a informação, seja da comunicação social, seja dos observadores, dos partidos políticos, que não tenham chegado por via dos órgãos de gestão eleitoral, mas tenham sido entregues ao Conselho Constitucional para que dele possa fazer uso e que tenham influência a nível da validação eleitoral. Um dos argumentos de rejeição do Conselho Constitucional ao recurso apresentado pelo partido Renamo foi de que a Renamo não validou, não seguiu aquilo que a gente chama o processo de hierarquização que tem na legislação. Isto é, o processo de impugnação prévia, ele deveria começar ao nível das mesas de voto ou do local onde ocorreu e, de forma hierárquica, ele ter que subir. Mas em nenhum momento
o Conselho Constitucional trouxe aqui matéria ou análise sobre a relevância ou o mérito que foi apresentado. E aqui há esse reconhecimento explícito nesse relatório de que não houve esse poder de cognição. E isso já a nível do acordo, acho que em 2009, houve um reconhecimento por parte do Conselho Constitucional da importância que tem o poder de cognição. Isto aqui, de certa maneira, tem a influência ou tem relação com a questão que fez, quando explicita aqui que a maior parte das irregularidades ocorreram a nível do apuramento. Aí é que está o determinante, porque parte significativa das reclamações que a Renamo apresentou, elas fazem parte nessa fase, que é do apuramento. A não fazer uso do poder de cognição de maneira intencional ou negligenciada, aqui agora a gente não encontra as evidências, mas a Renamo ou o Conselho Constitucional prejudicou, em certa medida, não só o partido do Renamo, mas os demais partidos, porque também o MDM também apresentou um recurso que, na minha análise, em termos de matéria de mérito, havia substância necessária ou para poder influenciar o resultado, algo que não foi usado com o Conselho Constitucional. Esses são os dois aspectos ao qual gostaria de fazer vincar. Agora, o segundo aspecto que eu gostaria de fazer é referente às lacunas. Quando faz o processo de contencioso eleitoral, aqui faz menção das lacunas. E nós, se formos a reparar para o processo as recomendações, a componente das recomendações efetuadas a nível do relatório, a gente encontra que não é a primeira vez, já em algum momento, tanto o Conselho Constitucional já fez menção e recomendou que no processo de contencioso eleitoral tomassem-se considerações. Aqui encontramos também mais do mesmo. Espero que, muito por conta do peso político que tem a União Europeia, possa tomar isto como um ponto de discussão e, se julgar útil, a gente poder incorporar nas próximas eleições. Embora eu sou da opinião que todo um processo de legislação eleitoral ele deve começar a ganhar forma perene do que encontrar mecanismos de revisão ad hoc como tem ocorrido. Porque essa menção, quando o relator faz que, na sua generalidade, a legislação moçambicana ela vai de encontro com as principais legislações, julgo que isso deve nos tornar satisfeito. Agora só urge criar mecanismos de retificações prévias com questões que julgamos que tiveram influência significativa ou relevante no processo final. Jaime Oquan, é possível termos um processo manchado de irregularidades e ainda assim não afetar os resultados? Eu acho que este é um dos pontos mais fracos deste relatório, em termos de método, mas também em termos de princípio. Penso que é um dos melhores relatórios de observação eleitoral feito em termos de áreas, em termos de um certo detalhe na análise. Mas por que eu acho que ele peca nisso? Porque, olhando para a própria observação feita pela União Europeia, que diz que em 10% das mesas detectaram irregularidades. Olha, se nós assumirmos que não é o caso, que esta é uma amostra representativa, portanto, em 10% das mesas em que existem irregularidades, o que é que isso tem implicações sob o ponto de vista de resultados? O que é que nós estamos a dizer com isto? É que não afetou o quê? Não afetou o número de assentos, não. O que é exatamente? Então, eu acho que o método usado, que faz com que possam extrapolar e dizer que houve irregularidades, mas não afetaram os resultados, não é consistente. Mas também há aqui um ponto que eu acho que é de extrema importância. É uma questão de princípio. E isto equivale ao que foi dito tanto pela União Europeia, assim como no acórdão do Conselho Constitucional. Quer dizer, situações em que cidadãos que têm um direito constitucional de votar e, portanto, ter o seu voto contabilizado
e contribuir para a eleição dos seus representantes. Quando este voto é distorcido, a sua força acaba não sendo aquela de uma pessoa, um voto. Eu acho que aqui estamos perante a violação de um direito constitucional básico. E este é um problema de legitimidade muito, muito forte, e acho que não se pode, numa situação dessas, dizer que irregularidades não afetam resultados, porque é um princípio básico do regime democrático que cada pessoa tem o seu voto e tem que votar livremente. Então, eu acho que este ponto que foi simplesmente relevado, e também o próprio Conselho Constitucional não fez esta análise de matéria constitucional, no meu entender, é uma gravíssima lacuna na forma como se analisou o processo eleitoral de 2014, não só pela observação, em conta essas irregularidades. É uma questão de princípio, Democracia também é uma questão de princípios. E quando os princípios estão a ser violados, é uma questão de valores. Então, não faz sentido que a União Europeia diga que encontrou irregularidades em 10% da sua observação apenas, como amostra. Na fase do apuramento. Justamente. E depois dizer, e ainda há um caso, que é o caso de Cabo Delgado, que refere que 2 horas antes havia sido anunciado que apenas tinham sido apurados 47% dos votos. E assim do nada já se anuncia toda a votação. Não faz sentido que, havendo coisas deste tipo, e também não faz sentido que a União Europeia, tendo feito um trabalho razoavelmente exaustivo, depois tire conclusões tão... Então, de algum modo, Renamo tem razão nas reclamações que fez nessa altura? Há reclamações que fazem muito sentido, e é surpreendente que o Conselho Constitucional simplesmente não tenha as levado. Quer dizer, surpreendente não é, mas é inaceitável que o Conselho Constitucional não tenha feito uso de algumas dessas reclamações. Se permita-me só para reforçar, eu julgo que sim, porque é incompreensível que a gente não tome em consideração, a gente perde aqui a oportunidade de reforçar uma questão, como disse, tem princípios, tem valores, a podermos ir num discurso, diria, com o mesmo que a gente tinha aqui, e o habitual ao qual fiz menção de que irregularidades e que não afeta a coisa. Isso, de certa maneira, lesa e prejudica os partidos políticos da oposição. Não estamos aqui a querer dizer que, uma vez essas irregularidades supridas, poderiam ter esses partidos ganho ou vencidos em locais onde ela ocorreu, de maneira alguma. Mas estamos a dizer que há essa necessidade de podermos tomar em consideração e dar um tratamento adequado a essa situação. Mas só um outro ponto. Eu acho que também a nossa lei eleitoral tem uma lacuna gravíssima. É que qualquer reclamação de irregularidades é remetida aos partidos. Mas isso, quer dizer, o partido não deve tutelar o direito do cidadão. Portanto, qualquer violação deveria ser matéria para os poderes públicos agirem sem ficarem condicionados à reclamação dos partidos, porque é uma questão de um direito fundamental. Ok, obrigada. O Governo e a Renamo prometem para a próxima semana o acordo sobre a despartidarização do aparelho de Estado. A Renamo diz que 95% das questões foram consensualizadas, faltando apenas um acordo sobre a proibição de atividades políticas por parte de titulares de órgãos do Estado. O terceiro ponto da agenda do diálogo político entre o Governo e a Renamo, a despartidarização da função pública, parece consensualizar as partes e para a semana um acordo final poderá ser anunciado. Praticamente, a declaração de princípios sobre a despartidarização do Estado está harmonizada e concluída. Há alguns aspectos finais de consulta a serem feitos, mas
em princípio, estamos a crer que estão criadas as condições para essa declaração ser assinada e ser apresentada numa próxima ronda do diálogo. A Renamo diz que 95% das questões já estão acordadas, faltando apenas aspectos sobre a separação entre o Estado e a política na atuação de detentores de cargos públicos. Nós estamos a defender que os titulares dos órgãos do Estado e de outras instituições que tenham alguma relação direta com o Estado, em particular dos titulares dos órgãos do Estado, não possam, no tempo do serviço, realizar atividades políticas. Então, é este aspecto que estamos a procurar encontrar o consenso com os nossos irmãos do governo. A próxima ronda do diálogo está agendada para a próxima segunda-feira. O governo anunciou esta semana a intenção de acabar com a missão de observadores militares internacionais que supervisionam a implementação do acordo de cessação de hostilidades. No final da ronda 94 do diálogo político, o executivo diz que, apesar da tarefa central estar ainda por supervisionar, a missão não vai ser prorrogada. No prazo de 135 dias, a equipe militar de observadores para a cessação das hostilidades militares tinha como principal missão supervisionar a desmilitarização e a integração dos homens residuais da Renamo. Há uma semana do fim do prazo, os homens de Afonso Dhlakama continuam de armas em punho e nem sequer há acordo sobre o início da desmilitarização. Mesmo assim, o governo diz que não pretende prorrogar o prazo dos observadores internacionais. A atividade principal, que era de integração, não pode ser realizada por falta de apresentação das pessoas a serem observadas pelos seus detentores. Neste caso, refiro-me ao partido Renamo. Neste andar, como governo, sentimos que não há condição de continuarmos o nosso trabalho contando com a observação internacional. A atividade vai continuar entre nós. A nível político, haver vontade e compromisso de que vamos pacificar o nosso país e todos os mecanismos para que nossos irmãos, que ao longo de anos foram submetidos e usados como instrumentos de violência, possam viver em plenitude. A Renamo não concorda com o fim da missão dos observadores militares internacionais e defende a sua prorrogação até o fim da implementação do acordo de cessação das hostilidades. Quando nós criamos a Emoshi, nós, a Renamo, como governo, vimos que havia necessidade de ser este organismo a acompanhar o processo. Então, essa necessidade que levou-nos a criar a Emoshi ainda não expirou. Por isso, o nosso fundamento é que a Emoshi deve continuar a trabalhar conforme a lei preconiza. Significa, a lei foi aprovada pela Assembleia da República e tem que ser cumprida. É isso que estamos a dizer, que a Emoshi deve continuar tendo em conta aquilo que foi o espírito legislador, levar esta missão até ao fim, sob supervisão da Emoshi. Até aqui desconhece-se o posicionamento oficial dos observadores militares internacionais, contudo, fontes paralelas dizem que paira algum descontentamento pelo fato do governo e a Renamo estarem em constantes desacordos sobre o processo de desmilitarização e integração. Estamos de volta ainda com os nossos convidados. Adelson Rafael, a missão da Emoshi está quase mesmo a chegar ao fim. A sua missão central era a supervisão da desmilitarização das chamadas forças residuais da Renamo. E ao fim de quase 135 dias nada aconteceu. Entretanto, o governo esta semana veio dizer que não vai renovar o mandato desta missão, alegando, entre outras razões, alegando o custo da manutenção das equipas. E a Renamo, por outro lado, discorda e exige a extensão deste mandato. Como é que avalia estas duas posições? De
Eu julgo que não estaríamos aqui numa situação de falar que alguém tem razão ou a razão de alguém sobrepõe a doutrina das partes. Isso refiro às partes, nem o governo, nem a RENAM tem fundamentos mais suficientes em função das suas posições. Ora, vejamos, se a gente for a reparar para o processo de legislação, a Mochim tinha como objetivo principal observar, monitorar e garantir, sublinha-se aqui, garantir a implementação de todo o processo de cessação das hostilidades, que ele vai desde um processo de integração e inserção social e, diria, econômica dos homens residuais da RENAM. Se formos a ver de maneira taxativa a esse preceito em termos legais, aqui julgo que ainda todo um processo, há espaço para podermos efetuar um processo de prorrogação. Por que eu me refiro ao processo de prorrogação? O processo de prorrogação porque a lei ela o prevê. A lei ela o prevê que uma vez não se garantir no tempo estipulado, que é um tempo estipulado de 135 dias, para a implementação do visado, do objetivo, julgo que são um processo e aqui sublinha sem necessidade de termos que passar outra vez pela Assembleia. Aqui é muito por conta é o argumento ao qual a RENAM apresenta, mas também eu julgo que o governo tem aqui matéria mais que suficiente para o seu argumento. Se a gente for efetuar todo um processo orçamental de que foi da Mochim, foram custos que, diria, para os 135 dias, eles não trouxeram nem a metade. Por que eu me refiro nem a metade? O objetivo último é que incidia sobre um processo da inserção, seria esse aqui, de desarmamento e inserção dos homens da RENAM. Pelo que constatei agora, somente no princípio da abordagem da resolução que o governo pretende, que é de entregar a lista nominal de todos os homens, somente o governo tem conhecimento dos 35 elementos, mas 35 muito por conta da inerência da sua participação a nível da Mochim, porque em termos práticos o governo... Mas aqui julgo que tem uma questão prévia que devia ser resolvida antes do processo de implementação ou da acreditação dos militares ou dos especialistas estrangeiros. Porque julgo que aqui o braço de ferro que tem existido aqui é um mecanismo de abordagem ou de implementação. Porque a RENAM, ela diz que não há consenso, quando fala de consenso, sobre modelo de enquadramento e de integração. Porque alega que no memorando assinado ela é explícito e o governo não quer fazer o seu cumprimento. O governo tem uma leitura diferenciada. Julgo que aqui os observadores podem ter um papel importante para poder criar e chamar a atenção e gerar consenso ou um meio termo para que possa poder, de certa maneira, podermos aqui saltar ou passar essa etapa que tem constituído um obstáculo, porque esse obstáculo não tem prejudicado não prejudicou só o desempenho da Mochim, assim também como tem prejudicado todo um processo também que é do processo de resolução. Podemos ver que aqui o terceiro ponto está a um nível de consenso de 95%, vai ser tempo da gente poder de novo saltar para o quarto ponto sem antes fechar um aspecto que vem do ponto número 2, que é o ponto relativo às questões militares, visto que o processo das questões da revisão de legislação eleitoral ela foi por consenso finalizado e submetido à Assembleia, o que difere e que está com esse nó de estrangulamento. Julgo que deve existir isso aqui, o bom senso das ambas as partes e, logicamente, como eu disse, com o apoio dos observadores para que a gente possa transpor esse obstáculo. O governo já veio ao público a dizer que não vai renovar este mandato e o Adelso Rafael acaba de dizer que a lei prevê a prorrogação. O doutor Namborete, quando esteve aqui, disse que o governo foi precipitado em passar esta informação ao público, não é? Do modo geral. Concorda ou não? Tendo em conta que deveria haver um consenso entre as partes. Sim, julgo que, tomando o princípio de que toda a informação, ela previamente carece de consenso, julgo que antes de passar a público, deveria-se encontrar mecanismos alternativos. Quando eu encontro um mecanismo alternativo, é privilegiar uma discussão interna, primeiro a nível com a RENAM enquanto interlocutor, bem como dar oportunidade a nível da Mochim, porque consta que
depois da apresentação do relatório, não houve oportunidade para que eles possam se pronunciar em função da prorrogação ou não. O que, de certa maneira, também porque passou aqui na reportagem, deixa, não diria insatisfeito, mas de certa maneira eles veem a sua inutilidade, porque o objetivo último da Hemochim, como eu disse, era o processo de desarmamento e o processo da inserção. Jaime Oquan, assumindo que o governo não prorrogue este prazo pelas razões que já foram aqui levantadas, acha que este processo de desmilitarização pode acontecer sem a supervisão dos observadores internacionais? Acho que é possível, sim, porque tanto mais que se neste momento com a Hemochim nada está a acontecer, é porque existem questões prévias que têm a ver com a confiança mútua entre o governo e a RENAMO, que não estão criadas, que fazem com que simplesmente, enquanto um diz que, bom, ainda não existe um modelo claro, o outro simplesmente não dá a lista. Eu acho que havendo vontade de ambas as partes de fato avançar com o processo, esses impasses desbloqueiam-se e é possível encontrar mecanismos internos para que essa desmilitarização aconteça agora. Não nos esqueçamos que isso não é uma mera questão militar. Todos esses assuntos que nós aqui falamos antes, hoje ainda, são assuntos correlacionados. Isso tem implicações também no clima de confiança que se cria para que a RENAMO eventualmente queira entregar a tal lista e os seus homens sejam desmilitarizados. E não creio que aquilo que o deputado Comiche disse que era fácil, seja tão simples assim. Acho que há muito mais coisas, mas acima de tudo a criação de um clima entre ambas as partes de confiança. Concorda com esta posição do Jaime Oquan, que esta missão pode mesmo, que este processo todo pode continuar sem os observadores internacionais? Sim, eu sou da opinião que o fator determinante que deu no fracasso, prefiro um fracasso em função do desempenho da Hemochim, ele não tem a ver meramente com questões técnicas, ele tem a ver com questões políticas. Uma vez resolvido encontrar consensos a níveis do partido, quando me refiro ao partido, é o processo que está entre o governo e o partido do RENAMO, estarão criadas aqui as condições necessárias para que possam, em algum momento, a gente ver o processo de desmobilização e inserção dos homens da RENAMO. Okay. A noite informativa sai para um breve intervalo e voltamos a seguir com mais informação.